O tema da mensagem de hoje é o Espírito Santo, pessoa viva, poder curador e trabalhador incansável. Muita gente imagina que o Espírito Santo é um ser qualquer, sabe? Que faz parte da Trindade. Você não está entendendo. Quem trabalha é Ele, quem muda é Ele. Quem ouve a sua oração é Ele. Quem recebe o seu jejum é Ele. Mas Ele, o Pai e o Filho não são o mesmo. Embora um é o Criador e está sentado no trono, o outro morreu no meu e no seu lugar, está sentado à destra de Deus Pai. Mas quem está trabalhando, quem faz todas as coisas é o Espírito Santo. Quem abre porta do emprego é Ele. Quem fecha a porta do emprego é Ele. Quem faz todas as coisas é Ele. E no dia do arrebatamento, quando Ele vier buscar a tua igreja, é Ele que vem. Você está entendendo? Quando que Jesus aparece? Jesus aparece, amado, no momento do arrebatamento. O primeiro arrebatamento será nos ares. Amém? Será invisível. A igreja será arrebatada. Mas quem traça todo o trajeto, que faz todas as coisas, é o Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. João 14,16 diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, que com vós permanecerá para sempre. Vou ler de novo: com vós permanecerá para sempre, contigo permanecerá para sempre, todos os dias permanecerá para sempre. Com que vós permanecerá para sempre. Versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Sabe, irmão, tem coisa que a gente fala: nossa, eu tive um estalo aqui, tive uma ideia boa. Você acha que veio do seu cérebro? Você acha que veio de você mesmo, do seu próprio conhecimento? O Espírito Santo está em todo lugar, todo o tempo, de todas as formas. E o dia que nós aceitamos o Senhor Jesus, que nós levantamos a mão, a paz que você sente é Ele. É Ele que se manifestou, é Ele que agora abriu a porta do seu coração e tem o livre acesso a você. É Ele que te revela algumas coisas que você fala: nossa, eu dei um negócio na mente. Tem gente que fala: credo, que negócio esquisito. Não é verdade? Saiba que Ele faz todas as coisas. E quando você o busca, irmão, preste atenção, a manifestação dele se torna maior. Sabe, infelizmente, a igreja dos últimos 20 anos para cá, dos 15 anos para cá, tem sido uma igreja muito fria. Uma igreja que não busca a presença do Senhor, que não busca a presença do Espírito Santo. Eles entendem assim: Deus Pai, Deus Filho, aquele que me salvou, e o Espírito Santo, assim, de vez em quando ele faz alguma coisa. Talvez ele venha ali numa pessoa que ora em línguas. Irmãos, isso é ter uma mente muito pequena, sabe? O que nós precisamos entender é que algo maior Ele tem para nós. E hoje nós vamos falar a respeito disso. Sabe, amados, na época de Jesus, o povo judeu chamava o Espírito Santo de Ruach HaKodesh, que quer dizer sopro sagrado. Ruach significa vento, significa fôlego, e significa o Espírito que foi citado lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Que o Espírito Santo se movia, Ele era o que movia sobre a face das águas, Ele que foi criando. Mas a ordem não foi de Deus? Sim, os três são um só: Pai, Filho e Espírito Santo. É como um ovo. Se você olhar para um ovo que está na casca, você vai olhar e falar o quê? É ovo. Se você abre, tem a gema é do quê? Do ovo. E a clara? Do ovo. O que não é ovo? Nada. Um é a casca, outro é a gema e outra é a clara. O Espírito Santo é como a água. Ele é o estado sólido, líquido e gasoso. Ambos três é água. Nós somos corpo, alma e espírito. Amados, o Trino Deus, que é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Ele está presente. Então, quando o Espírito Santo está movendo, Ele não faz nada que não seja para glorificar o nome do Senhor. Onde o Espírito Santo pairava, amados, sobre as águas, como Criador, havia uma nova vida. Sabe, uma coisa que nós precisamos entender todos os dias, que sem Ele nada podemos fazer. Hoje muitos o veem como uma força vaga, mas Ele é uma pessoa viva. É tanto que nós vamos ver aqui, o Espírito Santo se entristece. E se Ele se entristece, Ele é uma pessoa. Diferente de mim e de você, claro. De um corpo mortal.
Vamos explorar quem Ele é e o que faz, como trabalha e como cura, com ilustrações bíblicas nessa noite que nós vamos falar a respeito. Algumas ilustrações modernas, né, hebraica, da era de Jesus, amém? Então, ponto 1, quem é o Espírito Santo? Primeiro, quem é Ele? É a terceira pessoa da Trindade. Preste atenção. Sempre tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Não é como uma competição. Quem ganhou em primeiro lugar, quem ganhou em segundo, quem ganhou em terceiro. Isso não faz do Espírito Santo uma pessoa menor, um ser menor, um Deus menor. Porque os três são um, não tem como separá-los. Só que cada um na sua função. O Pai, o Todo-Poderoso, Jesus à destra do Pai intercedendo por nós, e o Espírito Santo é quem trabalha. O Espírito Santo é que se move. Sabe, amado? A terceira pessoa da Trindade, não subordinado, mas igual ao Pai e ao Filho. Ele não é menor, ele é exatamente igual. Mateus 28, 19 diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem disse isso? Jesus. Mas como que ele disse que estaria conosco todos os dias? Já tem mais de 2000 anos, através do Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo. Então é isso que acontece, sabe, amado? Sabe, Jesus o apresenta como paracleto, que é uma palavra grega, que traduzindo quer dizer ajudador, aquele que está ao lado. Então o nosso paracleto, que está ao nosso lado, ele não veio no dia que você aceitou Jesus, ou no dia que você foi batizado com o Espírito Santo. O dia que você entendeu a graça de Deus e se arrependeu, ele entrou dentro de você. Então agora ele está unido juntamente com o seu Espírito vivente. Porque antes você era corpo, alma e Espírito vivente. Hoje em Cristo você é corpo, alma e o Espírito vivente está junto com o Espírito Santo. É Ele que te move. Sabe, João 14,16 fala o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Amém? Jesus, ele estava no meio dos discípulos e ele fazia tudo. Ele era o ser total ali, que curava, que libertava, que ensinava, que exortava, que comia junto com eles, passou 3 anos com eles ensinando e eles aprendendo. E quando ele disse que ia morrer, que ia voltar para o Pai, os discípulos falaram assim: então nós vamos ficar órfãos. Ele disse: não, eu darei outro Consolador. Até então a presença do Espírito Santo não era tão notória. A presença do Espírito Santo era como se fosse no Velho Testamento. Sabe quando Moisés abre as águas? Que ele toca no mar e as águas abrem? A voz que ele ouve é a voz do Espírito Santo que brada. O poder que ele tinha não vinha dele, porque ele não tinha poder algum. Mas era o Espírito Santo que se manifestava através dele. Assim como se manifesta através de mim, através de você. Também, amado, temos um termo usado aqui, que ele também é usado, esse paracleto, para advogados do Sinédrio. Por quê? Porque eles defendiam o réu pessoalmente. Então preste atenção, quem te defende todos os dias dos ataques do inferno? O Espírito Santo. Quem que defende você todos os dias, como aconteceu no livro de Jó, que a Bíblia diz que o acusador subiu diante do Todo-Poderoso para acusá-lo. Quem que é o intercessor pela sua vida? O Espírito Santo. Por que você não morre hoje? Se você passou por um acidente, todo mundo morreu e você ficou vivo. Porque o Espírito Santo tem algo na tua vida e não vai ter nada que vai paralisar a obra dele. Pastor, mas por que ele deixou os outros morrer? Porque cada um tem um dia de morte. Talvez naquele dia era uma quantidade de pessoas que iam morrer em conjunto. Mas não era a sua vez. Porque a obra que ele tem na sua vida, cada dia que você tem um livramento, nunca se esqueça disso que eu vou te dizer. Cada dia que você tem um livramento, foi o Senhor que diz: estou te dando mais uma chance. E nós temos que prestar atenção nisso. Sabe, amado? Outra coisa, o Espírito Santo tem sentimento, ele sente. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito. Efésios 4:30 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então toda vez que nós entristecemos o Espírito Santo, que nós entristecemos a Deus, é porque
ele sente. E se ele não fosse uma pessoa, ele não sentiria. Êxodo 34, 14 diz assim: porque não te inclinarás diante de outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso e um Deus zeloso. Então esse texto também fala, amado, que ele é um Deus zeloso, amém? Zeloso, e ele fala, e isso que nós precisamos entender. Lá no Pentecostes, no livro de Atos 2, essa palavra roach, que quer dizer vento como tocha, desce como labareda de fogo, sabe? Esse é um vento de Deus, mas não é o vento que nós sentimos no corpo, é um vento que nós sentimos na alma. Aquele arrepio que você sente de frio é diferente do arrepio que você sente da presença do Senhor. Aquela alegria que você sente porque ganhou alguma coisa é diferente da alegria que você sente quando o Espírito Santo está próximo, quando o Senhor está falando contigo. Vento de Deus, a Bíblia diz que ele abre o mar vermelho. Por quê? Porque esta presença é que manifesta. Então, amados, às vezes a gente se entristece, sabe, com alguns cristãos que não tem conhecimento, porque não busca, porque não querem saber, porque leva a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, sabe? Nós precisamos entender, buscar mais. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis. O contrário disso é o quê? Se eu não buscar, eu não vou encontrar nada, eu vou ficar andando em círculo. Quantas pessoas, amados, estão vivendo por viver, não conquista nada, não, sabe, não aprendeu nada, e o dia que morrer vai apresentar o que diante de Deus? Quando o Senhor falar: deixa eu ver as suas mãos, está vazia, não tem nada, e ficou na igreja há anos, sabe, como religiosos, e nós não podemos mais viver assim. O Espírito Santo é aquele que unge uma pessoa para devido à situação. Davi foi ungido, em Samuel 16:13, diz que o Espírito se apoderar dele. A palavra hebraico é Shalad Avá, que quer dizer força sobrepujante. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Preste atenção, amado. Samuel pega um chifre de azeite, porque o Senhor falou para ele ungir a Davi. Ele vai lá apenas com um ato profético, ele derrama na cabeça de Davi. Este azeite trouxe força, autoridade e sabedoria para Davi. Davi era um menino. Às vezes você fala: poxa pastor, eu fui ungido para determinada função na igreja, mas até hoje parece que não sei, não aconteceu ainda. Davi esperou alguns anos para se tornar rei. Ele foi ungido rei, mas Saul era rei no lugar dele. Ele teve todas as possibilidades, ele foi testado. A Bíblia diz que nós somos testados, e o Senhor quer que nós sejamos aprovados. Sabe, irmão, quando você estiver passando por uma provação, não murmura não. É o Senhor dizendo: você vai passar por essa provação, mas ela vai acabar, e do outro lado você vai ser vitorioso. Ainda se arrastando, continue, persevere. Não olhe para os lados, não olhe para a direita ou para a esquerda, olhe para Ele. Igreja, Ele é templo em você. Davi não perdeu uma guerra, podia ser a pior. A guerra que o fez vencedor foi com uma pedra ele mata um gigante, que o exército inteiro estava com medo. Por que será que Davi teve a ideia? Davi era menino e ele começou a pastorear as ovelhas do seu pai. E menino, quando não tem o que fazer, inventa, não é verdade? Inventa uma brincadeira, inventa alguma coisa para passar tempo, porque acho que cuidar de ovelha deve ser uma coisa assim meio chato, não é? Elas não fazem nada, elas não saem correndo, não é igual o cachorro que pula, sabe, que quer brincar de pega-pega. Elas ficam lá, quietinha, comeu, dorme. Então não era muito difícil cuidar de ovelha. Mas Davi, ele faz o quê? Ele aprende uma técnica, e eu digo que essa técnica quem deu para ele foi o Espírito Santo. Ele tinha uma funda, né, que era como se fosse um cordão de couro, em que a ponta na curva era larga e depois ficava mais fina, como se fosse um cinto de couro. E ele pegava algumas pedras do ribeiro e rodava e começava a jogar, brincando. Talvez se fosse nos dias da nossa infância, era estilingue. Hoje a criança não sabe nem mais o que é estilingue. Mas ele foi se aperfeiçoando. Deus não tem pressa, sabe? Deus, ele foi aperfeiçoando Davi, porque lá na frente o menino iria cair, sabe, ia fazer um gigante cair por terra.
Irmãos, Deus está trabalhando na tua vida. Não paralise o processo. Quando você vê alguém desanimado na igreja, no emprego, em qualquer lugar, e essa pessoa é crente, chega para ela e fala assim: ô, acorda. O Espírito Santo está dizendo para você: acorda, tem tantas coisas para fazer. Você está olhando para a crise, você está olhando para pessoas, você está olhando para desânimo, você está olhando para isso, está olhando para aquilo, você está perdendo tempo com fofoca. Fale com o Senhor, busque ao Senhor. Ele nunca disse que seria fácil, mas Ele disse: se você me buscar, você vai encontrar. Sabe, irmãos, Ele é templo em você. Lá no livro de 1 Coríntios 3,16, não está aí, mas só para citar, ele te faz um convite para que o Ruach venha sobre a sua vida. João 14,16, ele é o Consolador eterno que habita em nós. E a intimidade, como um ano sabático, é um repouso perpétuo. Também em Efésios 4,30, a Bíblia diz que o Espírito Santo também se entristece. Você se entristece com algumas coisas? Por mais que você não queira, mas aquilo aperta seu coração. Aí você fica pensando: então, mas o Espírito Santo tem coração? O que você acha? Não esse coração de carne, mas ele tem sentimento. Sabe, irmãos? E isso no hebraico chama atsav, ou seja, ele se magoa, ele se entristece. É uma emoção divina, como está escrito em Isaías 63:10. Apesar disso, eles se revoltam e entristecem o Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. 63:10. Essa é uma profecia de Apocalipse, sabe? Lá no Apocalipse, o Espírito Santo vai se entristecer tanto com um povo que se diz ser crente, ser servo do Senhor, e vai ver esse mesmo povo se vendendo, deixando-se marcar pela marca da besta, brigando por causa de tantas outras coisas. Então ele se entristece, mas tem coisas que somos nós que temos que ter a chave de querer fazer ou não. Ponto 2. O que faz e como o Espírito Santo trabalha. Repita comigo: ele consola e nos ensina. Isso está em João 14:26 que nós lemos. Repita: dá poder testemunhal, convence o mundo, une a igreja e opera em dons. Sabe, amado, Pedro era um covarde diante da situação de Atos 4:8, que ele foi confrontado dizendo: você era um deles quando Jesus estava preso. Ele se acovardou tanto que ele negou Jesus. Mas o Espírito Santo, ele é tão perfeito, sabe, que fez ele lembrar de quando Jesus falou assim: esta noite você vai me negar por 3 vezes, até que o galo canta. E quando ele nega, o galo canta, ele lembra da mensagem. Então o Senhor já estava dizendo para ele: não fique triste, isso faz parte da sua humanidade, mas eu não desisti de você. A Bíblia fala também em Atos 13:2-4 sobre Paulo e Barnabé, que eles eram missionários. Ou seja, o Espírito Santo separou eles, escolheram eles como discípulos. Eles não eram discípulos de Jesus, porque quando Jesus estava vivo, Paulo ainda fazia parte do Sinédrio, ainda perseguia cristão. Lá na frente ele matou muitos cristãos. Sabe, irmãos? Mas a Bíblia diz o seguinte: aquele a quem Deus escolheu, ainda que o homem não entenda, mas Deus tem uma grande obra. E uma coisa que o Espírito Santo faz, talvez é uma ação moderna, principalmente nos dias de hoje, sabe? Ele é o nosso líder. Ele é o nosso líder. Ele faz com que você ora pela sua empresa e ele opera. Naquela época do passado não tinha empresa, as pessoas não trabalhavam por conta como acontece hoje, mas hoje você pode, sabe? E quando você ora, você recebe estratégia que salva a sua empresa, que salva a tua casa, a sua família, o seu trabalho diário. Esse é o Ruach, guiado por pastores no deserto. E ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. Ponto 3. Como o Espírito Santo cura? Primeira cura que o Espírito Santo faz é interior. Ele liberta, amém?
Ele geme por nós e Ele nos unge. Romanos 8:26 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe, irmão, é a mesma coisa quando você precisa de um intérprete, que você está num outro país, ou de um aplicativo. Você não sabe falar aquela língua, mas você precisa se comunicar. Então tem um ser, ou tem um aplicativo, nos dias de hoje, que faz esse trabalho. Quando eu estou orando e eu falo para o Senhor: Senhor, eu não tenho palavras para dizer para o Senhor, Tu sabes como está meu coração, Tu sabes como está aqui dentro, mas eu estou triste, ou enfim, ou estou alegre, mas eu gostaria de falar mais, eu gostaria de, sabe, de ficar na Tua presença, como eu vejo muitas pessoas que têm intimidade contigo, ficar 2, 3, 4 horas, irmãos, não é a quantidade de tempo, é a qualidade que você tem com Deus. É quando você realmente se entrega, pode ser 5 minutos, que você abriu o seu coração e se entregou, Deus faz. Há muitas pessoas que oram, mas oram para que todo mundo veja, como acontecia lá no Velho Testamento, sabe, a Bíblia diz que Jesus repreende aqueles homens que eram totalmente mascarados, que eram os fariseus, que eles oravam rasgando as roupas, se vestindo de pano de saco, mas dentro deles era vazio, não tinha nada de Deus, eles não estavam arrependidos coisa nenhuma. É por isso que Jesus fala: é melhor que você entre no seu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai em secreto, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos tanto algo e você está lutando tanto tempo e o Senhor está dizendo não. Então para de orar por isso, diga para Ele: Senhor, a minha vontade é essa, mas seja feita a tua vontade. Você vai ter certeza que talvez o que Ele quer para você é muito maior do que você imagina, sabe? E como que Ele cura? Uma das coisas que Ele usa como símbolo é o óleo, sabe? Como os reis eram ungidos, Jesus Ele curava no poder do Espírito Santo, irmãos. Atos 10:38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Preste atenção, Deus unge Jesus homem. Ele não tinha sido glorificado ainda, Ele se humilhou, se fez homem, nasceu como homem, foi criado por uma mulher. Jesus com certeza quando criança fazia algumas artes, porque Ele era um ser humano. O ministério dele, é claro que foi bem antes, mas se consolida aos 30 anos. Por que aos 30 anos? Se fosse nos dias de hoje no Brasil, Ele começaria com 18, porque a partir dos 18 anos no Brasil, já é de maior. Nos Estados Unidos é com 21, mas em Israel até hoje é com 30 anos. É tanto que uma pessoa que tem menos de 30 anos, na Bíblia é chamada de mancebo, ou jovem rapaz. Então Jesus ele não poderia ter autoridade se ele começasse com 12 anos. Tem uma passagem bíblica que ele está no meio dos rabinos e ele está ensinando. Eles ficaram encantados, mas não deixava de ser uma criança falando. Está entendendo? Ficaram encantados tudo, mas mas é uma criança. Criança é criança. Uma criança diferente é uma criança. Então, irmãos, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, sabe? Quando ele é batizado, porque ele precisou passar pelo ato do batismo, quem pousa sobre ele, e vem uma voz do céu, a Trindade se manifestando, o Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo, e a voz que vinha do céu dizendo: este é meu Filho amado, a quem eu me comprazo. Ali você vê a Trindade se manifestando, os três se manifestando, mas Jesus também precisou do Espírito Santo, porque ele tinha o limite da carne. Ele não pecou, fato que ele não pecou, mas ele tinha o limite da carne, ele tinha o limite do corpo, ele tinha o limite da mente, sim ou não? E quem o ajudava, e quem o conciliava, e quem o aproximava de Deus quando ele ia para o monte? O Espírito Santo. Você está entendendo a importância do Espírito Santo? Qual é? Às vezes as pessoas não têm essa dimensão, quem é o Espírito Santo. Seguindo, 38, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Esse é um modelo para nós. Você só vai, amado, fazer coisas se você entender quem é o Espírito Santo e começar a buscá-lo.
Eu quero falar sobre Naamã no Jordão. Segundo Reis 5, fala que ele precisou mergulhar quantas vezes? 7 vezes. 7 é o número hebraico de perfeição, de espírito limpo, sabe? Espírito que limpa a impureza. É por isso que o Senhor criou o mundo em 6 dias, no 7º Ele descansou. Tiago 5, do 14 ao 15, fala sobre a unção com óleo, como um sinal messiânico. E Atos 10, 38, fala do ungido, da cura no hebraico, que é massagem, ou seja, Messias ungido. Sabe, irmãos? Sabe por que o inferno morre de raiva de você? Porque você tem uma ferramenta, uma arma poderosa. Só que às vezes o diabo está rindo de muito crente, porque não sabe usar. É como se você usasse uma 12 para matar barata. É como se você usasse uma máquina de choque para matar formiga. Você está desperdiçando toda essa presença de todos os dias na sua vida, para não acontecer nada. Por que está desperdiçando? Porque eu não sei, eu não busquei, eu não entendi. Então, amados, esse é o nosso problema. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis. Se você buscar, verdadeiramente o Senhor tem para ti. Então eu estava orando hoje, o Senhor me falou o seguinte, que é para eu ensinar um pouco mais sobre o Espírito Santo. Porque tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento. São derrotados tendo um míssil na sua mão. E o bandido te amedrontando com aquele estraque que joga no chão. E você tremendo. Você tem uma bomba atômica na mão. Mas a Bíblia diz, Jesus fala sobre isso: os meus filhos perecem por não conhecer as Escrituras. Sabe, irmãos, eu quero concluir. Ruach Hadokedesh é a pessoa que consola, que trabalha e cura, como era na época de Jesus. Não por força, mas pelo meu espírito, como diz Zacarias 4:6. Viva cheio dele. Sabe? Uma vez que eu tenho o Espírito Santo, eu tenho autoridade para expulsar demônio, para curar enfermos, para fazer todas as coisas que a palavra diz que eu tenho poder para fazer. Pastor, mas eu orei e não aconteceu. Alguma coisa tem. A primeira coisa que tem é dúvida. Você não se acha digno, não é você que faz. Quando Deus diz, haja luz, o poder da palavra, o Espírito Santo fez, Deus estava preocupado. Ai meu Deus, o Espírito Santo é tão novinho, acho que não tem muita experiência. Foi isso que Deus falou? Eu falar para ele, haja luz, ele vai criar uma lâmpada 110, foi isso? Não, amado, esse é o poder da palavra, você só libera. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O diabo tem juízo e ele sabe quem é você e o que habita dentro de você. Não importa se você está caído, não importa se você está frustrado, não importa se você não está tão crente como era antigamente, não importa se você está passando por luta. Quando você abrir a boca, o Senhor vai fazer, porque Ele está dentro de você. Se você tem uma grande empresa e de repente você deu na teia uma estratégia empresarial de mudar todo aquele setor, você está preocupado que alguém vai falar alguma coisa? Não, porque quem manda é você. E você entende que é melhor para você, é melhor para todo mundo. Você fica fazendo reuniãozinha com um e com o outro para ver o que eles acham. Tem gente que fica fazendo reunião com o diabo, dizendo, se eu expulsar, será que o diabo sai mesmo? Ah, não vou nem tentar porque vou passar vergonha. Esse é o seu problema. Você tem uma arma poderosa na mão, mas você não consegue usar porque você não confia em você mesmo. Mas como que muda isso, pastor? Quando eu entendo que eu devo buscar mais. Uma das minhas orações, logo quando eu me converti, foi: Senhor, tem muita coisa que eu não sei, mas se eu entrei
para o Evangelho, abandonei tudo que eu tinha no passado. O passado não tem poder mais sobre a minha vida. O que o Senhor fez de mim? Eu fui um dos pastores que mais trabalhou com libertação. Foi uma época da minha vida. Era onde eu chegava, era demônio que se manifestava. Tinha hora que eu falava, meu Deus, gente, tudo quanto é demônio chama o pastor Alexandre. Era uma bênção. Mas ninguém me chamava para pregar, ninguém me chamava para cantar, ninguém me chamava para testemunhar, me chamava para expulsar demônio. Mas eu não disse que era isso que eu queria. O que é que você quer? Você quer o dom da palavra? Você quer expulsar demônios? Você quer cura dos enfermos? Você precisa assumir isso. Sabe, irmãos, um médico quando se forma, ele passa anos estudando, como todo profissional. Vai ter o seu primeiro dia, sim ou não? Ele fez estágio, tá? Mas vai ter o dia que ele vai estar sozinho, com um problema que talvez ele não estudou, ele ouviu falar vagamente. O que ele faz? Ele vai chorar, ele vai entrar dentro da casa ou do consultório e ficar, e agora o que eu faço? Ele não tem que se posicionar, ainda que ele possa errar, sim ou não? Logo quando eu tirei carta, eu devia ter uns 21 anos, eu até acho que comentei sobre isso. Eu tinha um Fusca, e o meu Fusca não tinha freio de mão, e eu não tinha muita técnica. Tinha acabado de tirar carta, aprendi na raça, e eu fui hoje é o Shopping ABC ali na Pedreira Barreto, mas antigamente ele era o Mapping, a loja Mapping. Então tinha aquele círculo, né, aquele túnel que você sobe, e estava muito cheio, era uma promoção que tinha, e eu fui até lá, tinha um carro na minha frente, tinha outro atrás, e de repente parou, e o freio também não estava muito bom. Irmãos, não tinha ninguém do meu lado, eu comecei a suar frio. O que eu fiz, eu não sei até hoje. Eu sei que de repente o carro saí acelerando com medo de bater nele, mas quando eu percebi que eu puxei o freio de mão, puxou o freio, o carro morreu, aí piorou. Aí ele começou a descer, eu já imaginei eu pagando, sabe? O carro de trás, que era um carro novo, não lembro nem que carro que era, mas eu estava tão nervoso, sabe? E nessa hora, por mais que você não tenha experiência, há uma força dentro de você, que é uma força natural do ser humano, dele ter uma estratégia. Agora eu te digo, amado, hoje você continua tendo essa força, mas ela se torna maior, porque o Espírito de Deus está com você. Então, temer por quê? Não tem um louvor que diz, temer por quê? Guardado, perdeu batalha, seu nome é, irás prover de novo. Basta você crer, basta você crer, e todas as coisas vão começar a acontecer. Amém, amado? Então quem quer esse ruach hoje, essa força, essa presença, levante a sua mão. Eu quero que você venha aqui até o altar. Eu quero que você vai fazer 3 coisas. Você vai vir aqui à frente, não vai ser comigo que você vai falar com o Senhor enquanto eu estiver orando. E você vai fazer 3 coisas: confessar, crer e receber a unção. Confessar o que, pastor? Não sei, você deve saber. Se eu te chamasse hoje, vamos comigo expulsar uma legião de demônio que tem ali naquele terreiro? Aí você fala, meu Deus, que desafio. Primeira coisa que a gente pensa, no pecado, nos seus erros, nas suas mentiras, nas suas falhas. Por quê? Porque a primeira pessoa no mundo espiritual que encosta perto de você é o acusador. Mas saiba que o acusador é igual a um chihuahua. Quem sabe o que é um chihuahua? Aquele cachorrão enorme, desse tamanhozinho. Quando ele encosta perto de você, porque o bicho é bravo, ele faz aquela força toda para latir. Mas quando ele olha para você, tem um leão enorme, o leão da tribo de Judá. Então, irmão, não tenha medo.
Então o que eu tenho que confessar? As minhas fraquezas. Senhor, eu tenho vontade de orar, eu tenho vontade de expulsar demônio, eu tenho vontade de pregar, eu tenho vontade de fazer uma série de coisas, mas eu me acho incapaz, eu não consigo. Não sei o que você vai falar. A segunda coisa, você vai dizer para ele: Senhor, eu quero crer cada dia mais, eu quero crer, e para que eu creia, eu preciso ver algo que o Senhor está fazendo, e no final eu estarei te ungindo, e a manifestação do Espírito Santo vai ser notória na tua vida. Os seus cultos vai ser diferente, porque você vai cantar de uma maneira diferente. Você não vai estar preocupado que o irmão A, B ou C não veio, ou a criança está correndo. Na hora do louvor você vai se entregar completamente, e na hora da palavra, faça como eu fazia quando eu era novo convertido. Senhor, eu quero aprender tudo. E aí eu saía do culto, não lembrava de nada. Eu falava: meu Deus, eu não falei que eu queria aprender tudo, e eu não lembro mais de nada. Sabe quando a gente lembra? Quando você se depara com uma situação. Eu me recordo que logo quando eu me converti, eu trabalhava num restaurante, e que tinha um rapaz que morava em Minas, e ele morava em Passos de Minas. E um dia ele falou assim: Alexandre, vamos lá comigo, tá? No final de semana a gente não ia trabalhar, para você falar desse Deus para minha mãe, para minha irmã. E eu fui, irmãos. Futuramente depois eu até namorei com a irmã dele um tempo, mas não deu certo, porque a minha varoa era outra, né? Era só um test drive. Mas quando eu cheguei lá, sabe aquela coisa de novo convertido? Como que eu ganhei esse rapaz para Jesus? Eu trabalhava numa boate, chamado Coração Brasileiro. Eu já era crente. Só que boate, amado, talvez você pense boate de cabaré. Não, não é isso. Era ali no Largo de Socorro, por ali. Era aquelas casas de show, que era 3 bandas. Então eu entrava às 5 horas da tarde, saía às 5 horas da manhã, 12 horas trabalhando em pé. E quando eu me converti, eu tinha o Walkman. Quem sabe o que é o Walkman? Vocês sabem, né? Eu tinha o Walkman e eu podia trabalhar com ele. Eu colocava aquele fone e ficava ouvindo Nelson Ned, sabe? Nem lembro mais quem eram os cantores da época, Oficina G3, tantos outros. Aí um dia, esse rapaz falou: o que você tanto ouve? Posso ouvir? É segredo? Eu falei: não. Era na hora da janta, aí nós sentamos, eu falei: ouve. E ele ouviu Jesus Vive cantando o Nelson Ned. Jesus vive, Ele vive, Ele vive. E ele começou a chorar. O Espírito Santo falou: faz o apelo para ele. Dentro da boate, tocando pagode, tocando um monte de coisa, aquelas luzes tudo escura. Eu falei: meu Deus, isso é coisa da minha cabeça. O Espírito Santo apertou meu coração. Faz o apelo para ele. E aí eu falei um pouco, depois falei: você gostaria de aceitar Jesus? Ele falou: eu quero. Irmãos, aí continuando a história, eu fui, um dia ele me chamou para ir lá em Minas Gerais, e o novo convertido, tudo ele quer orar, tanto eu quanto ele, mais ainda, ele era muito dinâmico. Aí ele falou assim: vamos fazer o seguinte, aí nós chegamos lá, tinha uma cachorra que era da família, não sei se ela sofreu um acidente, e ela puxava da pata. Aí ele falou assim: ora por ela. Meu Deus. Foi um desafio. Eu falei: como assim? Ele falou: a oração não cura tudo? Cura. Onde está escrito isso? Eu abri a Bíblia e falei: aqui. Aí ele falou: então tem que acontecer. Irmãos, eu só falei: Espírito Santo, não me envergonhe, eu quero ganhar essa família para ti. Alguns mais antigos conhecem esse testemunho. Irmãos, eu orei. Falei: seja feita a tua vontade, Senhor. Mas a nossa vontade nesse momento, que essa cachorra anda, sabe? E eu com o olho fechado, e ela levantou e saiu andando. Normal. E aí começou uma gritaria, eu abri um olho assim, para ver o que estava acontecendo. A cachorra não estava andando. Aí eu cresci, né? Aí, sabe, aí encheu o peito, não de arrogância, mas de alegria. E falou: é sempre assim? Eu falei: é. Aí falou: olha, eu acho que você vai ser pastor. Eu falei: amém, amém. Tinha 1 ano de convertido. Irmão, sabe o que é isso? É quando você entende que não é sobre você, é sobre o Espírito Santo e o que Ele faz na vida. Então, é isso que você precisa fazer, sabe? Fique de pé, você vai orar comigo.